Saber Direito desta semana, você vai conhecer aspectos do direito processual do trabalho. No curso, o advogado Matheus Kudler fala sobre competência, atos, prazos, dissídio individual e coletivo, procedimentos especiais, recursos e execução. Não perca! Bem-vindos à aula de número 2 do nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Trataremos agora do dissídio individual, talvez o principal tipo de ação trabalhista, certamente em volume. Os ritos processuais do dissídio individual classificam-se em 3 modalidades, 3 espécies. Primeiramente, o rito sumário, ou também chamado de rito de alçada. A súmula 356 do TST trata sobre a questão. Lides que discutam até 2 salários mínimos. Lei número 5.584 de 1970 fixa a irrecorribilidade nesse tipo de procedimento. Portanto, não cabe recurso ordinário contra a sentença proferida no rito de alçada. Essa é uma regra de celeridade que visa a tornar mais expedita a discussão de menor complexidade que envolva apenas 2 salários mínimos. Outras particularidades desse rito são o registro apenas da decisão de mérito, sem, por exemplo, transcrição de depoimentos, a perícia única, o limite de 3 testemunhas e a impossibilidade de outras complexificações ou diversificações dos atos. É necessária a realização de relatório na decisão. Controvérsia interessante que envolve o rito de alçada e que ainda hoje é objeto de questionamentos e perguntas, diz respeito ao cabimento de recurso extraordinário, discutindo matéria constitucional. Isso porque, não cabendo sequer recurso extraordinário ao Tribunal Regional do Trabalho, seria possível a interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal? Sucede que, curiosamente, sim. Em razão de a jurisdição constitucional do STF ser inafastável por prerrogativa da própria Carta Constitucional e em razão dos entendimentos fixados pela jurisprudência, é possível a interposição direta de recurso constitucional, recurso extraordinário ao STF, contra a sentença trabalhista proferida no rito de alçada, desde que a matéria de fundo envolva uma violação constitucional. De antemão, podemos observar que é uma questão bastante teórica e de pouca repercussão prática. Haja vista que, exatamente por ser de menor complexidade a demanda, é remota a possibilidade de caracterização de violações constitucionais diretas e mesmo de transcendência nesse tipo de lide. Mas fica o esclarecimento para eventual discussão teórica ou técnica sobre esse ponto. Prosseguindo com o rito sumaríssimo, que é aquele que envolve reclamações de 2 a 40 salários mínimos, regido pelos artigos 852-A e seguintes da CLT. Excluem-se do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica ou fundacional. O pedido ele deve ser líquido e por líquido entenda-se já calculado e demonstrado com a base suficiente para a aferição dos parâmetros que tenham sido utilizados. Ele comporta apenas 2 testemunhas, ao contrário das tradicionais 3 testemunhas do processo do trabalho. E o relatório e a revisão são dispensadas no seu recurso ordinário ao TRT. É possível o julgamento do recurso ordinário no rito sumaríssimo por mera certidão de julgamento com o dispositivo e, inclusive, a fundamentação remissiva, caso o tribunal opte por manter a sentença que tenha sido prolatada na origem.
certidão de julgamento nos tribunais, como comentamos, portanto, e a impossibilidade de citação por edital. Essas são as principais características do rito sumaríssimo. Por fim, o rito ordinário, que é aquele para as lides de maior complexidade e que envolvam controvérsia pecuniária superior a 40 salários mínimos. Artigo 840 e seguintes da CLT regulamenta a tramitação nesse rito, que pode ser oral ou escrita. Admite até 3 testemunhas por cada parte, todos os recursos trabalhistas possíveis, citação por edital e realização de múltiplas perícias e dilação probatória. Regra de arquivamento. Se o reclamante que der causa ao arquivamento, ou seja, não comparecer à audiência inicial, ele deverá pagar as custas processuais, previsão do artigo 844, parágrafo 2º da CLT, para poder oferecer novamente a demanda, ou seja, reapresentá-la, repeti-la perante o juízo trabalhista competente. Voltando na regra de competência e de juízo natural, na hipótese de reapresentação de uma reclamação trabalhista arquivada, a jurisdição será, por certo, a mesma vara, que já recebeu o processo e já se tornou o juízo natural do mesmo. 2 arquivamentos, ou seja, 2 ausências do reclamante à inicial, consecutivas, ensejam a perempção para a reapresentação da mesma demanda em 6 meses. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, ou seja, juntada aos autos PJE pelo advogado, não poderá mais suceder a desistência ou a emenda, enquanto atos unilaterais da parte autora. Artigo 841, parágrafo 3º da CLT. Entende-se nessa situação que já terá ocorrido o comparecimento do réu à lide e, portanto, já estará estabelecida a triangularização clássica civil, como a doutrina costuma referir, da relação processual. Daí que não seja possível a desistência ou a emenda da inicial depois de apresentada a contestação. É uma alteração substancial na sistemática anterior que permitia desistência e arquivamento até a audiência inicial de conciliação, momento em que era admitida a defesa. Especificação de provas não é requisito essencial. Todavia, quando intimada a parte para tanto pelo magistrado, deverá especificar as provas que deseja produzir. Tipos de resposta do réu. Prazo em quádruplo para pessoas jurídicas de direito público, isso decorrência do Decreto-Lei número 779 de 69, cujo artigo 1º, inciso 2º, aplica-se totalmente ao processo do trabalho. Defesa apresentada em audiência. O prazo para a parte defender-se, a parte reclamada, portanto, é a audiência de conciliação, a primeira assentada do processo trabalhista ou a audiência una. Sucede que, com a regra que permite ao advogado apresentar antecipadamente a defesa escrita nos autos com afastamento da possibilidade de emenda, esse momento fica excepcionalmente antecipado nessa hipótese. Porém, o prazo limite para a juntada da defesa é o ato da audiência, mesmo porque é prerrogativa da parte reclamada aduzir defesa oral, inclusive caso lhe seja conveniente, hipótese em que seria reduzida a termo na ata da ocasião. Questão relevante que envolve o momento de crise pandêmica e as regulações especiais dos processos. Como não têm sido designadas audiências iniciais em razão da vedação à interação social nesse momento de propagação do Covid-19, muitos juízos têm fixado, por meio de decisões interlocutórias ou decisões iniciais de saneamento do feito,
a fixação de prazos, em geral 15 dias, para a apresentação de defesa. É um procedimento que, apesar de não comportar a expressa previsão na CLT, é decorrência de uma aplicação analógica do Código de Processo Civil e que encontra respaldo no momento excepcional e nas regulações 318 e 322 do Conselho Superior de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, para o momento excepcional da pandemia. Contestação, portanto, está definida no artigo 847 da CLT e, como dito, pode ser apresentada por escrito ou oralmente até a data da audiência inicial ou una. Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, artigos 333 e 341. Princípio da eventualidade e revelia, vedação à contestação por etapas. O que significa a aplicação da eventualidade na defesa trabalhista? O reclamado, na primeira oportunidade em que comparece ao processo para apresentar defesa, deve arguir todas as matérias do seu interesse, sucessivas, alternativas, subsidiárias, sob pena de preclusão e de não mais as poder arguir em momentos posteriores do processo. Isso porque, a fim de organizar a argumentação jurídica e a linha que venha a ser adotada no processo e que não suceda a decisão surpresa, que também não pode ocorrer, por certo, no processo do trabalho, assim como não pode suceder no processo civil, permitindo o contraditório por parte do autor em relação às próprias matérias de defesa, há de ser registrado todo o conjunto de fundamentos contestatórios na peça de defesa. Artigo 844, parágrafo 4º da CLT. A revelia não produz os efeitos que tradicionalmente produziria, caso haja, inciso 1º, pluralidade de reclamados em que algum deles conteste a ação, as matérias serão aproveitadas na medida do possível e da pertinência, o litígio verse sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não esteja acompanhada do instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato e as alegações de fato formuladas pelo reclamante não forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Atraso à audiência. Orientação jurisprudencial 245 da SDI 1 TST. É intolerável o atraso das partes à audiência. Em relação ao julgador, aplica-se o regramento da legislação civil, do processo civil. Revelia e confissão, súmula 74 do TST, explica minudentemente a matéria e recomenda-se a leitura do verbete. Chama-se especial atenção para o item 3 desse enunciado, segundo o qual a vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo. Ou seja, caso o magistrado tenha interesse na produção de uma determinada prova, entenda relevante a produção da prova, ainda que a parte seja revel, a prova poderá ser produzida no interesse do julgador, que tem a ampla direção do processo sempre. Por fim, ainda nos limites da contestação e da eventualidade de defesa, a compensação de eventuais valores deve necessariamente ser pedida pelo reclamado na propositura da sua peça, sob pena também de preclusão, artigo 767 da CLT, restrita sempre a compensação em reclamação trabalhista, obviamente às dívidas de natureza trabalhista comprovadamente existentes pelo trabalhador em face do seu empregador. Súmula 18 do TST. Regra prescricional na Justiça do Trabalho. Artigo 7º
29 da Constituição Federal de 1988. Aplica-se também o artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho. E vejamos, portanto, essas duas importantes e essenciais normas. O artigo 7º, 29 da Constituição. Quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, a ação tem o prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos posteriores ao encerramento do contrato de trabalho. E o que isso significa? Significa a instituição constitucional de uma dupla e especial prescrição trabalhista. Vejamos, a prescrição parcial quinquenal de 5 anos e a prescrição total bienal 2 anos. Ou seja, o trabalhador pode sempre reclamar os direitos pecuniários e as vantagens não recebidas dos últimos 5 anos. Essa é uma prescrição que está sempre correndo. Dia após dia, ela se renova e se reitera. Cada dia que sucede é um dia a menos do quinquênio que fica para trás. No caso da prescrição total bienal, a sua deflagração ocorre apenas com o rompimento, o encerramento da relação de trabalho. E o trabalhador terá, portanto, 2 anos a partir desse encerramento do vínculo para reclamar os direitos referentes aos últimos 5 anos. Já o artigo 11 da Consolidação dos Trabalhos ditará que a pretensão quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. É reprodução da norma constitucional que, portanto, fixa a regra prescricional trabalhista. Súmula 308 do TST. O quinquênio retroage à data do ajuizamento da ação. Portanto, a distribuição da reclamação trabalhista, a data do ajuizamento, é o marco interruptivo do quinquênio, certo? Artigo 11, parágrafo 2º da CLT. Pretensões de trato sucessivo. Súmula 294 do TST explica essa questão. E a novel redação do parágrafo 2º do artigo 11 incorpora essa jurisprudência já consolidada do TST a partir da prestação de trato sucessivo. Significa dizer que, se a origem, se a fonte do direito é recorrente, ainda que o ato tenha sido praticado antes do quinquídio, o fato da sucessividade do trato enseja a possibilidade de apresentação da demanda para os últimos 5 anos, porque se trata de um direito renovável, que permanece em marcha no tempo. A limitação, nesse caso, será o efeito pecuniário, que será restrita ao quinquênio. Porém, o direito de reclamação estará preservado nos casos de trato sucessivo. Mudança de regime jurídico, marco extintivo do contrato de trabalho. A súmula 382 do TST, por sua vez, preconiza algumas disposições pertinentes a respeito dessa situação. E, em se tratando de reclamação trabalhista arquivada e a sua interrupção da prescrição, temos a súmula 268 do TST. Por fim, é interessante notar que, com a reforma trabalhista, não existe mais o protesto interruptivo, certo? E, a esse respeito, o artigo 11, 3º da CLT, hoje em dia regulamenta a questão. Prossigamos com a prescrição intercorrente e os seus efeitos na execução trabalhista. Trata-se também de uma inovação trazida pela reforma de 2017 e que hoje está disposta no artigo 11A da CLT. O que significa a prescrição intercorrente da execução? A partir das execuções iniciadas após a reforma trabalhista de 2017,
não mais o juízo poderá promover de ofício a execução, exceto nas hipóteses legalmente admitidas de trabalhadores hipossuficientes ou não assistidos por advogado em exercício de ius postulante. Mas, via de regra, ao contrário da execução de ofício praticada anteriormente, passa-se a um cenário de execução por iniciativa da parte interessada. E a parte interessada deverá peticionar para a promoção do ato executivo sob pena da prescrição intercorrente do direito de execução da fase de conhecimento, da sentença de mérito da fase de conhecimento que tenha assegurado o direito. Observação importante: de acordo com a previsão do artigo 11A da CLT, é necessária a intimação judicial da parte para que inicie a execução sob pena da deflagração da prescrição intercorrente. Ou seja, a prescrição intercorrente, de toda forma, não começará a correr antes de a parte ser especificamente intimada para prosseguir com o feito. Exceção de suspeição e impedimento no processo do trabalho. Aplicação subsidiária do artigo 146 do CPC, prazo de 15 dias do conhecimento do fato para a arguição. Cumuladas as exceções, primeiro aprecia-se o impedimento do julgador, para somente em seguida valorar-se a questão da incompetência suscitada do juízo. Incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer momento, porém, não arguida pela ré até o prazo da contestação ou da primeira assentada, essa parte deverá arcar com as custas do processo pela mora em ter suscitado esse vício processual. Incompetência relativa, territorial, prevista no artigo 651 da CLT. Ela somente pode ser alegada pelo reclamado no seu benefício, sob pena de prorrogação a avanço da competência. Ou seja, opera-se a preclusão em relação à competência territorial. Não arguida, fixa-se a competência do juízo natural. Artigo 799, parágrafo 2º da CLT e a súmula 14 do TST dão aso ao recurso ordinário imediato ao TRT quando se trate da decisão de incompetência. Isso para evitar atrasos na tramitação do processo trabalhista. Ou seja, apesar de, via de regra, as decisões interlocutórias do processo do trabalho serem retidas, a significar que só são recorríveis depois da decisão final de mérito daquela instância, as decisões de incompetência, especificamente, são passíveis de recurso imediato para evitar atrasos e contratempos processuais, prestígio ao princípio da celeridade. Reconvenção é um instituto aplicável ao processo do trabalho e, portanto, o artigo 346 do CPC tem aplicação subsidiária e regulamenta também a reconvenção trabalhista. Reconvenção trabalhista é restrita às matérias exclusivamente fixadas pela Constituição Federal como competência material da Justiça do Trabalho e as questões relativas àquele contrato de trabalho que esteja sendo discutido pelo autor. Celeridade e economicidade são os pontos de regência no particular. Artigo 767 da CLT e, mais recentemente, o artigo 791-A, parágrafo 5º da CLT, tratam sobre a matéria. Requisito essencial para a reconvenção é, portanto, a competência do juízo, há de ser a mesma para a matéria reconvinda, assim como para a matéria inicial, compatibilidade entre os procedimentos e conexão entre os fundamentos factuais que ensejem ambos os pedidos, pedido inicial e pedido contraposto. Observação interessante é que o rito, a princípio, não é um impedimento para a apresentação de reconvenção.
A posição do professor Carlos Henrique Bezerra Leite sobre a compensação e a reconvenção é interessante e digna de nota. Para o professor, a compensação tanto pode ser apresentada como matéria de defesa na própria contestação, quanto em apartado, na forma de reconvenção. Ficaria, portanto, a critério da parte. A menos que existam outras matérias objeto de reconvenção, via de regra, o mais tradicional e o mais célere é que a compensação seja arguida como matéria de defesa da contestação. Retenção, assim como a compensação, deverá ser arguida no primeiro momento pela parte, matéria de defesa, única hipótese em que poderá ser observada. Relevância e estabelecimento do valor da causa. Isso é importante no processo do trabalho, especialmente após a reforma de 2017, em razão da instituição das regras de sucumbência e, portanto, a parte que restar vencida deverá arcar com os custos processuais, fixados sobre o valor atribuído à causa, caso julgado integralmente improcedente o pedido, ou fixadas sobre o valor da condenação para a parte vencida em hipótese de procedência parcial ou total de pedidos. Se teratológico, ou seja, muito abaixo ou muito acima do razoável, o valor da causa poderá ser corrigido de ofício pelo magistrado, na forma dos artigos 292 e 293 do Código de Processo Civil. E a súmula 71 do TST, que tratava sobre a matéria, ficou ultrapassada pela redação de 2015 do CPC, que atualmente é subsidiariamente aplicável ao processo do trabalho. Produção de provas no processo trabalhista. Via de regra, o ônus da prova, ou seja, o encargo de fazer prova do quanto se alega e do quanto se pretende demonstrar em juízo, segue a mesma sistemática do direito processual civil, artigo 373 do CPC, e o artigo 818 da CLT, que tem redação similar, apesar de mais sintética do que a disposição processual trabalhista. Também tem relevo a súmula 338 do TST, que trata sobre as presunções e as possibilidades de atribuição dinâmica do encargo probatório. Especial atenção para o controle de ponto. É obrigação do empregador sempre controlar a jornada dos empregados quando excedido o número mínimo de empregados para a realização desse controle e deverá juntar esses documentos ao processo na ocasião da sua defesa, caso se esteja discutindo jornada, sob pena de presunção de veracidade das alegações iniciais do autor, é matéria do citado verbete 338 do TST. Para o empregado doméstico, independentemente de quantos sejam os trabalhadores na residência, é essencial sempre, em qualquer hipótese, o controle documentado de ponto, inovação trazida pela Lei Complementar 150 de 2015, artigo 12. Veracidade de anotação da carteira de trabalho, súmula 12 do TST. Tudo que estiver anotado na carteira de trabalho do empregado presume-se verdadeiro, a menos que o empregador faça prova do contrário. Lembrando que, apesar de o processo do trabalho pautar-se pela busca da verdade real, ou seja, pela busca de compreender se aquilo que realmente sucedeu na realidade contratual do trabalhador, a organização de determinadas presunções é essencial para a facilitação de trâmites e procedimentos trabalhistas. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, havendo vínculo de emprego incontroverso, ou seja, havendo contrato em carteira de trabalho, nos termos da súmula 461 do TST, é do empregador o ônus de provar a regularidade de todos os recolhimentos ao FGTS. O pagamento é fato extintivo do direito do autor e daí o ônus ser do reclamado. Passaremos agora a falar
sobre os meios de prova, e são eles no processo do trabalho, tal qual no processo civil, documental, pericial e oral, a divisão clássica da prova. O Código de Processo Civil, nos artigos 372 e 384, também refere à produção de prova emprestada e de ata notarial, institutos que, a princípio, são totalmente compatíveis com o processo do trabalho, especialmente quando ensejem a tramitação mais célere do feito. A prova oral, por sua vez, e que é muito relevante ao processo do trabalho, haja vista que diversas das particularidades da realidade do contrato de trabalho muitas vezes só podem ser provadas por testemunhas, pode ser dividida em depoimento pessoal, que segue o regramento do artigo 385 do CPC, interrogatório, 139, sétimo do CPC, e a oitiva de testemunhas. Interessante observar que, apesar de a CLT no artigo 848 apenas referir interrogatório de forma geral, essa divisão de depoimento pessoal, interrogatório e oitiva de testemunhas existente no processo civil é observada e adotada no processo do trabalho e designadamente representa o depoimento pessoal, a ouvida das partes, reclamante e reclamado. A oitiva de testemunhas representa a escuta dos terceiros compromissados e devidamente cientes da sua obrigação legal de falar a verdade perante o juízo, e o interrogatório como o ato de ofício do juiz de realizar questões, tanto para as partes quanto para testemunhas, para esclarecer os fatos. Confissão no processo do trabalho pode ser de alguns tipos e passaremos aqui a observá-los. Primeiramente, a confissão espontânea, que é aquela alegada ou peticionada expressamente pela parte e se contrapõe à alegação induzida, que é quando a parte cai em contradição no seu depoimento pessoal em relação àquilo que houvera apresentado por escrito ou alegado anteriormente. Por outro lado, também existe a confissão ficta, que é aquela presumida na hipótese de ausência de depoimento ou de revelia da parte, ou a confissão real, que sucede quando afirmado expressamente o fato, seja pelo depoimento espontâneo, seja pela indução, por aquela parte que esteja promovendo a confissão. A súmula 74 do TST, já citada, trata sobre a matéria. O processo do trabalho não admite a confissão extrajudicial regida pelo artigo 394 do CPC. Isso porque presume-se no processo do trabalho que esse tipo de confissão poderia ser extraída do trabalhador sob coação, fora do ambiente judicial. E, portanto, essa modalidade não é admitida no processo do trabalho. Confissão somente nos autos trabalhistas. Por outro lado, é irrevogável a confissão no processo do trabalho, podendo ser desfeita apenas por erro de fato ou por coação devidamente provados pela parte interessada. Importante, o dolo, a princípio, não é elemento essencial para nulidade da confissão. Testemunho é um serviço público obrigatório, artigo 463 do CPC e também o artigo 378 do mesmo Código, exceto nos casos de incapacidade, suspeição ou impedimento, que são aqueles legalmente arrolados no artigo 447 do CPC. São essas hipóteses incidentes quando se tratar de incapazes, suspeitos ou impedidos, hipóteses em que poderão ser ouvidos como informantes, ou testemunhas contraditadas, sob argumentos os mais variados, nomeadamente troca de favores, interesse na causa, amizade íntima, não bastando a identidade de lides, é importante ressaltar, ou seja, a testemunha e o autor terem processos similares contra o mesmo reclamado, isso não é suficiente para que seja contraditada. Súmula 357 do TST.
Número máximo de testemunhas já houvera sido referido quando comentamos os ritos. Via de regra, 3, conforme artigo 821 da CLT, sendo que no rito sumaríssimo é de apenas 2. E no inquérito para apuração de falta grave, que é um procedimento especial que será visto mais à frente, até 6. Desnecessidade de arrolamento com antecedência na hipótese de comparecimento espontâneo. Artigos 825 e 845 da CLT, lembrando-se da necessidade já comentada de o advogado proceder da forma do artigo 455 do CPC, com o convite formal e o posterior requerimento de condução coercitiva das testemunhas que não queiram colaborar. Via de regra, a audiência de instrução, ou seja, o ato no qual a parte será ouvida, é organizada com o depoimento pessoal do reclamante, o depoimento pessoal da reclamada. Estes sempre podem ser dispensados pela parte contrária interessada. Em sequência, testemunhas do reclamante, testemunhas da reclamada, cartas precatórias, ouvida de peritos para esclarecimentos. O artigo 775, parágrafo 2º da CLT, assegura que o juízo poderá inverter a ordem desses atos na medida que seja interessante e relevante para o caso. Em toda hipótese, os atos processuais são incomunicáveis, artigo 824 da CLT, o que significa que o juiz providenciará a observância de que depoimentos de partes, testemunhos e outras intervenções na audiência não se contaminem e não maculem a produção da prova. Observação importante sobre as audiências, que trataremos em mais detalhes um pouco à frente. Via de regra, a audiência do processo do trabalho é una, porém, em razão das diversas contingências procedimentais e da realidade dos foros trabalhistas, é muito comum observarmos a bipartição, o seccionamento das audiências em iniciais, instruções, encerramentos e conclusão-sentença. Isso não altera o caráter único da audiência trabalhista posto na lei, apenas traduz uma necessidade contingente, objeto de deliberação e decisão pelo juiz presidente do processo. Aplica-se a acariação do artigo 461.2 do CPC ao processo do trabalho, caso o juiz o entenda pertinente, e os depoimentos das partes sempre serão reduzidos a termo, exceto no rito de alçada, como já dito, e as perguntas não são feitas diretamente pelo advogado à parte. Isso é outra particularidade interessante do processo e da instrução trabalhista. As perguntas são feitas ao magistrado e o magistrado as repetirá ao interrogado apenas se as considerar relevantes, pertinentes e possíveis. Não existe hierarquia entre as provas do processo do trabalho, nomeadamente hierarquia entre prova documental e oral. Daí que questões documentadas da relação de trabalho possam ser revistas em razão da prova oral produzida. Sobre a perícia, caso haja necessidade de conhecimento técnico para a apuração dos fatos, artigo 156 do CPC, poderá ser determinada a perícia, seja a requerimento das partes, seja de ofício pelo julgador. De todo modo, será indeferida quando desnecessária, mesmo porque prejudica a celeridade e acarreta ônus pecuniários, remuneração do perito, no processo. O pagamento dos honorários periciais ele é sempre posterior à prática da perícia, ao contrário do processo civil em que deve ser antecipado. Portanto, no processo do trabalho, o pagamento é posterior e pela parte vencida. Artigo 790-B da CLT. Caso vencido o reclamante, este também deverá arcar com a perícia, da mesma forma que a reclamada, se restar sucumbente. Reclamante beneficiário da justiça gratuita, o perito será remunerado pela União na forma da tabela fixa de honorários em casos de assistência gratuita. A prova documental no processo do trabalho pode ser produzida por quaisquer das partes e a veracidade dos extratos e das cópias e eventuais outras peças juntadas ao processo é declarada sob a responsabilidade pessoal
do advogado que promover a juntada aos autos, artigo 830 da CLT. A impugnação de documentos pela parte contrária deverá ser fundamentada e deverá revelar todos os critérios e parâmetros pelos quais sucede. Documentos não impugnados alçam a qualidade de incontroversos e, portanto, passam a ser autênticos para todos os efeitos, não podendo ser questionados posteriormente. Nesse sentido, inclusive, a orientação jurisprudencial OJ 36 da SD1 TST. Momento da apresentação de documentos, questão de extrema relevância para o processo do trabalho. O artigo 787 da CLT dispõe que a inicial deverá vir acompanhada dos documentos em que se funda, ou seja, via de regra, o autor deve trazer já com a inicial todos os documentos. Artigo 434 do CPC, de aplicação subsidiária, dispõe que a instrução da inicial ou da resposta com os documentos faz a prova das alegações, contribui para a prova das alegações. E daí que já tenha que vir a inicial subsidiada, inclusive para facilitar a defesa. Artigo 845 da CLT, por sua vez, diz sobre o comparecimento das partes com as testemunhas e demais provas na audiência. E como nós vimos, se a audiência do processo do trabalho é una, até ela, obviamente, as provas terão que ser trazidas. Daí que muito normal que na bipartição de audiências, na secção de audiências, o magistrado já indague logo na audiência inicial sobre as provas a produzir. Artigo 435 do CPC dá margem para uma interpretação de que até o fim da instrução poderiam ser apresentados documentos. Mas essa é uma questão controvertida. Via de regra, a sistemática dos documentos novos ou supervenientes do processo civil aplica-se ao processo do trabalho, porém, com alguma nuance de jurisprudência entre as diferentes regiões da Justiça Especializada do Trabalho, via de regra, documentos do autor hão de vir com a inicial e documentos do réu reclamado hão de vir com a contestação sob pena de preclusão. Falaremos agora sobre a audiência ou as audiências na sistemática de divisão dos atos e os seus regramentos. Como? Para lá, né? Falaremos agora sobre a audiência una ou então as audiências na sistemática de secção de atos processuais. Artigo 813 da CLT. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho, via de regra, são públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou do tribunal nos dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas consecutivas, salvo se tratar de matéria urgente. Essa disposição seletiva, é importante anotar, está parcialmente derrogada pela sistemática atual, vigente, de tramitação dos processos, que atinge os processos do trabalho, em razão da crise pandêmica, e estamos vivenciando uma realidade de atos telepresenciais. Importante ressaltar que os atos telepresenciais têm regulamentação extraordinária, resoluções já citadas do CNJ 318 e 322, e estão sendo aplicados de forma excepcional para o momento. Eventualmente, no futuro, podem vir a ser incorporados pela lei, é uma questão ainda em debate. Atrasos às audiências, via de regra, são de apenas 15 minutos para o magistrado, nos termos do artigo 815, parágrafo único da CLT. Para as partes, não existe nenhum tipo de previsão legal de tolerância. O comum, a prática normal nos fóruns trabalhistas é a de realização de 3 pregões, ou seja, 3 apregoamentos consecutivos da parte após o horário designado para a audiência. Não comparecendo a parte até o 3º pregão, é constatada a sua ausência ao ato, certificada a sua ausência ao ato. Importante notar que a questão dos 3 pregões, apesar de uma prática forense, pode não ser necessariamente regra em todas as localidades, em todos os juízos.
De toda forma, o juiz, como presidente e diretor do processo, tem o seu poder de polícia, assegurado pelo artigo 816 da CLT e 360 do CPC, e poderá organizar o ato da melhor forma possível. Daí que possa também seccioná-lo ou biparti-lo para melhor eficiência. Como dito nos termos do artigo 849 do CPC, a audiência é una, porém pode ser dividida e o mais normal é que o seja em audiência inicial, audiência de instrução e audiência de encerramento, conclusão ou prolação de sentença. Essa divisão observa a ampla direção do processo, artigo 765 da CLT. É necessário o comparecimento das partes na audiência inicial, mas não dos advogados, artigo 843. Possibilidade de recepção da contestação do réu, ainda que ausente a sua representação, o seu preposto, na audiência, desde que a peça tenha sido juntada com os documentos pelo advogado nos autos em momento anterior. Regramento do 844, parágrafo 5º da CLT, novidade da reforma trabalhista. Impossibilidade de cumulação de representação processual e preposição, ou seja, apesar de o preposto poder ser um profissional contratado para tanto e não necessariamente um trabalhador da reclamada, ele jamais poderá ser o advogado da reclamada e nem pessoa que conste de procuração adjudícia, procuração advocatícia, passada pela reclamada. Pessoas do advogado e do preposto não se podem confundir. A súmula 9 do TST, que antigamente previa apenas a confissão do reclamante caso não comparecesse à audiência, há de ser agora observada e lida com cautela em relação às novas disposições já comentadas sobre o arquivamento da inicial e a regra de perempção após o segundo arquivamento. E no ato da instrução, na forma da já conferida súmula 74 do TST, a ausência do trabalhador ou do preposto do reclamado, ou do reclamado, se tratar pessoa física, poderá acarretará a confissão das matérias que fossem objeto do depoimento pessoal requerido. Direito do réu revel de apresentar contestação, portanto, não é mais uma discussão na Justiça do Trabalho. É legalmente admitido e os documentos serão apreciados, assim como os argumentos jurídicos da peça de defesa. Atribuição de sigilo a contestações juntadas ao PJE é uma prática muito comum de advogados que militam na Justiça do Trabalho, a fim de, às vezes, até não prejudicar uma tentativa de conciliação na primeira assentada, promovem a juntada da contestação em sigilo no processo. Via de regra, tem sido uma prática aceita e que encontra algum respaldo na Resolução 94 do CSJT, porém, há de se observar que o sigilo precisa ser retirado após o ato da audiência e cabe à parte, por dever de lealdade processual, lembrar o magistrado de fazê-lo. Isso porque a parte autora ficaria impossibilitada de contrarrazoar e apresentar considerações, impugnações, manifestação e réplica diante de uma contestação em sigilo. Necessidade da conciliação na primeira assentada. É uma imposição legal da CLT as duas conciliações antes da prolação de sentença, ao início e ao fim da audiência una. Quando se tratar de audiência bipartida, é tradicional que as ofertas conciliatórias ocorram da seguinte forma: a primeira na audiência inicial, antes de qualquer outra discussão. A segunda e última na audiência de encerramento, após produzidas todas as provas e sem outros incidentes a decidir. Aplicam-se ao processo do trabalho as disposições do artigo 371 do CPC, que diz respeito à apreciação da prova aos autos e ao convencimento motivado do julgador, e o artigo 10 do CPC,
que trata da vedação à decisão surpresa. É dizer, o magistrado deverá sempre decidir o mérito no limite do que tenha sido debatido pelas partes e dos ônus de prova que tenham sido distribuídos, e não com base em questões que possam surpreender os integrantes da lide e vulnerar a ampla defesa e o contraditório. Sentença pode ser proferida por escrito, caso em que será publicada no Diário de Justiça e os advogados, a partir da publicação da intimação, terão o prazo recursal de 8 dias para recurso ordinário ou 5 dias para embargo de declaração, falaremos à frente no bloco de recursos, mas poderá também ser proferida em audiência. É prerrogativa do magistrado, ao fim da audiência única, proferir imediatamente sentença, caso já esteja convencido e já tenha à disposição do caso. Nessa hipótese, é muito importante notar que o advogado e as partes sairão intimados da sentença do ato e o prazo recursal conta-se imediatamente, sem necessidade de publicação em Diário de Justiça. Fiquem atentos. Artigos 12 e 153 do CPC são aplicáveis ao processo do trabalho, ordem cronológica. 322, em procedência liminar de pedidos, também é possível, à guisa da Instrução Normativa 39 do TST, instrução normativa essa que trata com minúcia da aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho. E, por fim, o julgamento antecipado parcial de mérito do artigo 356, que também é aplicável, exceto no que diz respeito à recorribilidade de agravo de instrumento imediata, que é o parágrafo 5º desse artigo, que não se aplica ao processo do trabalho, porque, como veremos, não existe recorribilidade imediata de decisões interlocutórias no processo trabalhista. Comissão de Conciliação Prévia, CCP, prevista pela Lei 9.958 de 2000. Somente pode ser demandada a questão que esteja instituída pela Comissão de Conciliação Prévia. É isso que diz a lei. Entretanto, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em ADIs, já há muito decidiu que a submissão prévia da demanda à Comissão de Conciliação fere o amplo acesso à justiça e, portanto, não é requisito essencial para a propositura de reclamações trabalhistas. Ou seja, Comissão de Conciliação Prévia, apesar de poder ser instituída e surtir todos os efeitos legais que a regem, inclusive com a coisa julgada sobre aquelas matérias a elas submetidas, não poderá ser exigida como requisito essencial à propositura da reclamação trabalhista, sob pena de violação ao amplo acesso à justiça, entendimento consolidado e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Passaremos agora a mais um quiz. Primeira pergunta, acerca da celebração de acordos na Justiça do Trabalho. É correto dizer que, se extrajudicial, reclamante e reclamado poderão ser representados pelo mesmo advogado. O acordo pode ser realizado a qualquer tempo, por escrito ou em audiência designada, hipótese em que será reduzido a termo na ata da assentada. C. O juízo poderá homologar apenas parcialmente os acordos trabalhistas. E D. Caso não seja discriminada a natureza das parcelas pecuniárias do acordo, não haverá incidência de quaisquer tributos sobre as mesmas. Resposta correta é o item B. O acordo pode ser realizado a qualquer tempo, por escrito ou em audiência designada, hipótese em que será reduzida a termo na ata. As demais questões estão equivocadas. Segunda questão. Acerca dos ritos do dissídio individual trabalhista, é correto dizer que dividem-se em razão do valor atribuído à causa e diferem por exigências, trâmites e possibilidades recursais específicas de cada espécie. Classificam-se em de alçada, sumário e sumaríssimo. Admitem todos o máximo de 3 testemunhas por cada parte. E o rito ordinário, D, hipótese D, aplica-se às demandas de até 40 salários mínimos.
A resposta correta é o item A. Dividem-se em razão do valor atribuído à causa e diferem por exigências, trâmites e possibilidades recursais específicas das espécies. As restantes hipóteses contêm equívocos. Terceira questão. Acerca da audiência trabalhista e seus desdobramentos, é incorreto dizer que A. São obrigatórias as ofertas conciliatórias inicial e final, primeira e segunda. A critério do juízo, a audiência poderá ser particionada em razão da complexidade do caso ou do objeto da instrução. Se proferida sentença e audiência, as partes serão intimadas do ato. E D. Em caso de decisões e apreciações interlocutórias desfavoráveis, à parte caberá protesto a ser registrado por escrito pelo advogado depois de encerrado o ato. A resposta incorreta é a letra D, e vale destacar que o protesto precisa ser registrado pelo advogado imediatamente, se tratar de ato em audiência, verbalmente na assentada, registro em ata, sob pena de preclusão. Encerramos aqui nossa segunda aula. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.